Por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Alguém tem que bradar. Dê um brado de vitória aí. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos: o gigante vai cair. Glória a Deus. Eu disse que o gigante vai cair. O gigante vai cair. Pai Celestial, nós te amamos e louvamos o teu glorioso nome. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entregar essa palavra que acreditamos que o Senhor nos deu. Senhor, eu peço que hoje o Senhor faça um milagre e que os poderes das trevas sejam vencidos e que os cativos sejam libertos. Aleluia. Pedimos tudo no glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Era uma de nossas conferências, acho que há 25 anos atrás. E um jovem estava no culto e ele pastoreava uma grande igreja na parte norte dessa nação. E ele tinha um problema na vida dele. Eu não sei o que era, ele nunca me falou e também não era da minha conta, mas ele tinha um problema e estava desesperado. Ele tinha lutado, tentado, trabalhado, orado, jejuado, chorado, mas parecia que não adiantava. Ele parecia não conseguir vencer. E ele era chamado por Deus e ele sabia. Ele amava o Senhor. Ele sabia que amava, mas não conseguia vencer, seja qual fosse o problema dele. E ele trabalhou por vários anos enfrentando aquilo. E quando eu li o texto, ele disse que pensou: eu não quero ouvir falar de Davi, eu já sei tudo sobre ele, mas eu preciso de algo para a minha situação. Mas quando anunciei o tópico, o gigante vai cair, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele disse: glória a Deus, o gigante vai cair. E ele disse: irmão Swagger, quando o culto acabou naquela noite, e agora vou dizer para ele, ele ainda é pastor daquela igreja, ele disse: eu saí daquele culto e o gigante tinha caído. Glória a Deus. Nós não recebemos o espírito de temor, mas de poder, amor e uma mente sã. Entenda isso. Quase que toda a Bíblia, muitos cristãos nunca pensaram nisso, fala a respeito da santificação. Como vivemos para Deus. Eu vou repetir. A única parte de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que é entregue a falar para as pessoas sobre como serem salvas, depois te digo por quê. A única parte que temos é o livro de Jonas, enviado para Nínive para clamar que eles se arrependessem. E eles se arrependeram, graças a Deus. Mas toda a palavra de Deus menciona a santificação, aquela pequena parte para a justificação e essa parte para a santificação.
como vivemos para Deus. Como temos vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Como temos vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Glória a Deus. Como vencemos? Vencemos. Minha mãe antigamente cantava: vitória em Jesus, Salvador para sempre. Ele me buscou e me comprou com o teu grande amor. Well, he loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory, oh, beneath that cleansing flood. Oh, I heard about his healing, of his glorious power revealing, how he made the lame to walk again, and he caused the blind to see. Oh, well, then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought, what did he bring? He brought the victory. Glória a Deus, aleluia. A razão pela qual a Bíblia foi escrita como foi é porque aquele que não é salvo não pode entendê-la de qualquer maneira. Você tem que nascer de novo antes de entender a palavra de Deus. Então a Bíblia é escrita de Gênesis 1 até Apocalipse 22 e nos diz como ter a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. E se o Senhor me ajudar nessa manhã por alguns minutos, eu quero te dizer por que a Bíblia foi escrita assim. Todo cristão no mundo encara o problema com o pecado. Esse é o problema. Podemos chamar de isso ou daquilo, mas o problema é o pecado. E acho que como cristãos nós não entendemos quão mortal o pecado é, quão terrível o pecado é. Só podemos saber quão ruim ele é olhando para o que foi necessário para que tivéssemos vitória sobre as trevas. E eu vou repetir. Você sabe o valor de algo olhando para o preço que foi pago para que fosse obtido. E para obter a vitória sobre esse problema de trevas eternas, essa transgressão, os filhos caídos da raça perdida de Adão, temos que olhar para o que Jesus Cristo fez para nos dar a vitória sobre esse terrível problema do pecado. Eu quero que você pense nisso por um instante. O que Jesus era antes de se tornar homem? Nós não sabemos muita coisa, só podemos olhar para o 5º capítulo de Apocalipse e ter uma ideia. Jesus, a Bíblia diz que ele habitava em uma luz que homem nenhum podia chegar até ela. E ele conhecia a glória, fez todas as coisas, e sem ele nada que foi feito podia ter sido feito. Não podemos começar a compreender a majestade, a glória e a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais antes que ele encarnasse e se tornasse homem. Nós não sabemos, mas para ele sair daquela eternidade e entrar na linha do tempo, e foi isso que ele fez. Ele veio para esse mundo como um camponês, de família humilde, um camponês. É difícil entender isso.
criado em uma família humilde em Nazaré. Joséfo diz que as pessoas viam ele saindo das florestas com um tronco em suas costas, um tronco de árvore, com os quais ele fazia jugos para bois. Esse filho do Deus vivo, e ele era um camponês. Israel naqueles dias era operado pelos fariseus, saduceus e herodianos. Era uma classe alta. Se você trabalhava com as mãos, você não era quase nada. E só de pensar que uma pessoa assim diria que é o Messias, ele era filho de um carpinteiro. E para ele sair da eternidade e entrar na linha do tempo como um camponês e ser humilhado, cuspido, fizeram chacota com ele, humilharam ele. O Filho de Deus, o coroado príncipe da glória. Escuta aqui, ele não teve que ir até a cruz para abrir os olhos dos cegos. Ele não teve que ir até a cruz para curar os leprosos. Se o Senhor quiser, podes me curar. Ele não teve que ir até a cruz para caminhar sobre as águas. Ele não teve que ir até a cruz para libertar o homem que nasceu cego. Ele não teve que ir até a cruz para libertar aquele que estava possesso por 2000 demônios. Ele não teve que ir até a cruz para caminhar sobre as águas, mas para salvar a minha alma e salvar a sua alma, ele teve que ir até a cruz. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Glória ao Cordeiro. Eu estou salvo hoje porque ele foi para a cruz. Eu estou lavado e limpo porque ele foi até a cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. Well, it was there by faith I received my sight. Oh, and now, yes, I'm rejoicing all the day at the cross, where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith that I received my sight, and now I'm rejoicing all the day. Ele foi até a cruz para que vencêssemos o pecado. A Bíblia não ensina uma perfeição sem pecado, mas ensina que o pecado não deve ter domínio sobre nós. Eu vou repetir. A Bíblia não ensina perfeição sem pecar. E se você entende algo sobre o pecado, você sabe o porquê. Mas ensina que o pecado não deve nos dominar. Irmão Swagger, eu quero conseguir a vitória em minha vida. Se existe algo que não deveria estar na sua vida, você que assiste pela televisão, aonde quer que você esteja nesse mundo, eu vou te dizer agora, vai fazer você bradar de felicidade para sempre, se você acreditar, e eu creio que você vai. Como é que temos essa vitória? Essa é a questão. Como é que temos essa vitória sobre o mundo,
a carne e o diabo. Só existe uma maneira. Não são 10 maneiras, apenas uma. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu naquela cruz para que todo pecado fosse expiado, passado, presente e futuro. Quando ele sangrou naquela cruz e sofreu como sofreu, deixa eu dizer o seguinte: aqueles judeus, a liderança religiosa de Israel, gritaram com Cristo na cruz, zombando, xingando, palavras sujas, desafiadoras. Se você é o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Se no paraíso os centenas de milhares e até milhões de santos que estavam lá, que eram cativos de Satanás, Isaías era um cativo de Satanás, Davi era um cativo de Satanás, aquele que escreveu o Salmo 23 e mais da metade dos outros salmos, eles estavam presos por Satanás, mesmo estando salvos, ainda que eles estivessem limpos, mas o pecado ainda estava ali, porque o sangue de touros e bodes não podia remover os pecados. E eles estavam naquele lugar, esperando uma coisa, esperando a cruz. Glória a Deus. E se eles pudessem ouvir, se pudessem ouvir aqueles líderes religiosos gritando: se você é quem você diz que é, então desça dessa cruz, eles teriam gritado com toda a força: por favor, não saia dessa cruz, fique aí até que a vitória seja minha e todo pecado seja lavado, todo pecado seja limpo. E glória a Deus, porque foi assim. Glória a Deus, foi assim. Foi na cruz que todo pecado foi expiado, passado, presente e futuro. Glória a Deus. Eu sei que todos aqui são muito limpos. É isso mesmo, estou para dizer. Eu sei que todo mundo aqui é perfeito, mas caso não seja, caso tenhamos alguém aqui que já fez algo estúpido no passado, eu quero falar disso um pouco. Caso exista alguém aqui nessa noite que cometeu um erro, teve uma atitude idiota, e teve que chegar diante do Senhor e dizer: me perdoe por favor, me perdoe por favor. No que diz respeito a Deus, esse pecado já não existe mais. Glória a Deus, por causa do Calvário, por causa do Calvário, por causa do Calvário, por causa da cruz, por causa da cruz. Glória a Deus. No mar de esquecimento do Senhor. Well, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. Well, in the seas of God's forgetfulness, well, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. E se qualquer um
tentar falar desses pecados com você de novo, diga para eles assim: eu não sei do que você está falando. Você deve estar falando de outra pessoa, não é de mim. Aleluia, glória a Deus. Lavado no sangue do Cordeiro, lavado pelo que flui do Calvário, salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, os meus pecados se foram. Glória a Deus. Meu Deus, alguém tem que se alegrar nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, pensei que você ia pregar sobre Davi. Espera aí. Nós ainda temos algumas pedras guardadas. E ainda existem alguns gigantes por aí. Mas a única maneira da pessoa vencer o mundo, a carne e o diabo é através da cruz. Não existe outra maneira. Deus não pode aceitar mais nada quando você coloca a sua fé e sua confiança exclusivamente em Cristo e no que Ele fez por você na cruz, e você mantém a fé exclusivamente em Cristo e no que Ele fez por você na cruz. O Espírito Santo, que trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da cruz, daquilo que Jesus fez ali. Então, é uma grande obra, porque o Espírito Santo é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, mas trabalha dentro dos parâmetros da cruz, pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pois a lei do Espírito e da vida é o Espírito Santo em Cristo Jesus. Paulo usa essa declaração 170 vezes em suas 14 epístolas. Nele, em quem, em Cristo, sempre apontando para o que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando você coloca a sua fé ali e deixa a sua fé ali, o Espírito Santo trabalha por você para te dar vitória em seu coração e em sua vida. E é a única maneira de conseguir vitória. Não pode ser conseguida de outra maneira. Deus não pode aceitar nada que o homem faz. Não tem como. Eva, quando Caim nasceu, quando Sete nasceu, ela disse: eu recebi um homem do Senhor. Ela pensou que ele era o Redentor, e não era. Ela não sabia que Deus não podia usar nada que o homem faz. Não pode. Ele só podia usar o que ele inicia, o que ele desenvolve. E é por isso que você pode inventar o esquema que você quiser, e a igreja é cheia deles. Faça isso, faça aquilo outro. O que está na moda hoje é o jejum. Se você jejuar 21 dias, e jejuar é bíblico, te abençoa e te ajuda, mas não te faz vencer o pecado. Ouviu bem? Não vai te dar vitória sobre o pecado. É como tentar usar um martelo como serrote. Não tem como. Então, coloque sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz, no que Cristo fez por você na cruz. Mantenha sua fé ali. Então o Espírito Santo começa a trabalhar em sua vida e te dá vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Jessé mandou chamar Davi, e Davi vem diante dele. E ele fala: eu quero que você leve comida para os seus irmãos que estão na linha de batalha enfrentando os filisteus.
Por que é que Davi também não estava no exército? Porque ele não tinha idade. Naquela época, os soldados de Israel começavam com 20 anos de idade e iam até 50 anos de idade. E os homens que estavam na guerra naquela época tinham 20 anos ou mais, ou menos de 50 anos. Então Davi devia ter uns 16 anos de idade. E é maravilhoso como Deus pode usar o que mais ninguém considera de valor. Ninguém sonhou que quando Jessé estava preparando as coisas para Davi levar para o campo de batalha, a uns 30 quilômetros de Belém. Ele nunca sonhou. Davi era apenas um pastor. Ele era apenas um pastor, mas parece que o pai dele não sabia. E Davi, em seu quarto, ele tinha um tapete. Ele tinha um tapete e às vezes ele ficava em pé naquele tapete. E ele era feito de pele de urso. Glória a Deus. E ele tinha um outro tapetão na parede que era feito de pele de leão. Glória, aleluia, aleluia. Ele tinha pegado a sua funda, matado o urso e o leão. Então Davi fazia muito mais coisas do que sua família sabia. Glória a Deus. Você já matou um urso? Espiritualmente falando. Você já matou um leão? Espiritualmente falando. Sabe de uma coisa? Eu creio em você. Eu creio que já matou. Eu creio que já matou vários leões e vários ursos. Creio que quando você se levanta toda manhã, o diabo diz: ela se levantou, cuidado. Oh glória, aleluia. Eu quero perguntar outra vez: quantos ursos, espiritualmente falando, você já matou? Quantos leões você já matou? Para se preparar para o gigante, primeiro você tem que matar o urso, e primeiro matar o leão. Glória a Deus. Eu não sei se estou pronto para isso, irmão Swag. É melhor você se preparar. É melhor você ficar pronto. E ele dá a ele a comida. Certa vez estávamos em Israel, há pouco tempo atrás, e estávamos no vale de Elá, onde Davi matou Golias. E aquele vale, acho que tem mais ou menos uns 20, 25 quilômetros. E não tínhamos comido nada. E havia um restaurantezinho bem ali, no meio do nada. Não tinham casas ao redor, não tinham prédios, nada. Um restaurante no deserto. E chegamos naquele lugar e pedimos o dono do lugar. Perguntamos se ele tinha comida para umas 12 pessoas e ele disse: acho que sim. Aquela foi a melhor vagem que eu já comi na minha vida. Aleluia. E eu pensei, eu acho que ele não tem muita experiência matando ursos e leões, mas ele tem experiência com vegetais. Glória a Deus. E Davi vai até a linha de batalha. E ele vai até os seus irmãos. E eles não elogiam ele. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que Jessé deixou esse pirralho vir? O que mais atrapalha sua vida com Deus, muitas vezes serão seus amigos ou seus parentes. Eles te tratam mal. E eu vou repetir. Ou eles disseram para Davi: o que é que você veio fazer aqui, hein? Eu vim trazer comida para vocês.
nosso pai que mandou. Não, você veio aqui para ver o que estamos fazendo e como esse gigante está zombando da gente. Por isso que você está aqui. E ele disse: eu não vim por isso, mas estou aqui. E acho que eu posso resolver essa situação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu acho que eu posso resolver a situação. E você pode resolver a situação. Eu disse que você pode resolver a situação. O Doni mencionou há um tempo atrás sobre a próxima eleição. Se o povo de Deus se prostrar diante de Deus, clamar a Deus, pedir a misericórdia, o poder e a graça de Deus, não existe um diabo no inferno que pode pará-lo. Se 2 ou mais concordarem sobre qualquer coisa na terra, o meu Pai que está no céu vai conceder a vocês aquilo que vocês desejarem. Se vocês orarem crendo que já receberam, vocês vão receber. Clama a mim e eu vou te responder e vou te mostrar coisas poderosas que você ainda não conhece. Glória a Deus. Nós não temos que aceitar. Enquanto ele falava, eu estava pensando, essa igreja aqui, e oro para que Deus dê a esse país e ao mundo 1 milhão de igrejas como a nossa. Mas essa igreja é mais do que uma igreja para Baton Rouge, para o estado de Louisiana ou para os Estados Unidos. É uma igreja para o mundo inteiro. Eu disse que é uma igreja para você, aonde você estiver. E se estiver na Costa Rica, no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, não faz diferença. Glória a Deus. E você tem o privilégio de mudar as coisas. Tem algo que eu posso fazer. Tem algo que eu posso fazer. E eu estou te encorajando, você pela televisão, aonde quer que você esteja no mundo, reclamando sobre o que acontece na América, e esse programa alcança o mundo inteiro. Outro dia, uma mulher falou assim: oro para que vocês consigam se sair bem, porque se os Estados Unidos ir mal, eu não lembro direito qual era o país de onde ela falava, o mundo inteiro, de certa maneira. E eu sei que algumas pessoas não gostam de falar isso, mas muitos olham para essa nação e têm essa nação como exemplo. Eu já viajei o mundo inteiro e sei do que estou falando. Eles têm a América como exemplo. Sabe por quê? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, que está na vida e no coração de pessoas por todo esse país. E um desses irmãos falou para Davi: o que é que você vai fazer? Eu vou ali conversar com aquele gigante. Eu vou ali todo dia. Ele sai ali, já faz várias semanas, dizendo que se alguém lutar com ele e vencer, vai ter vencido toda a nação. E eles falaram: você vai fazer o quê? Bem, ele está pedindo que alguém lute com ele. Eu sou tão bom quanto qualquer um outro. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. E eles falaram: vamos levar você para Saul primeiro. E Saul era mais alto do que qualquer outro homem em Israel, mas ele não quis lutar com o gigante. Ele não foi lutar com o gigante. E ele diz para Davi: usa minha armadura. E Davi tenta colocar e diz: não dá para usar esse negócio. Temos muita armadura do mundo que estamos tentando usar, e não vai nos ajudar em nada. Eu sei como é, minha irmã. Aleluia, aleluia. Davi começa a vestir a armadura e diz: deixa para lá, não dá para usar isso. Mais uma vez, voltando para a cruz.
voltando para a cruz. E ele diz: eu vou sair desse jeito aqui, com minha funda. E então ele pega 5 pedras. E alguém perguntou: por que 5? Ele só usou uma. Eu já ouvi muita gente responder isso. Algumas pessoas dizem: olha, porque Golias, ele tinha uns 3 metros de altura. E alguns dizem que ele tinha uns 4 irmãos. Não sei se tinha ou não, mas existe um gigante enfrentando alguns de vocês que estão aqui nessa manhã, e você pela televisão, no mundo inteiro. Você ama a Deus, mas existe um gigante em sua vida que está te machucando, te trazendo problemas. Você tenta isso, aquilo e ainda não consegue vencê-lo. E eu quero que você entenda que é um gigante. Na sua própria força você não vai derrotá-lo. Por isso que a psicologia é uma piada. Não tem resposta para o Filho de Deus ou para nenhuma outra pessoa. O dinheiro não pode resolver o seu problema. A ciência não pode resolver. A educação não pode resolver o seu problema. Esse gigante vai cair somente de uma maneira, e é pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. E Davi na frente de todo o exército de Israel. Não sei quantas pessoas tinham ali, provavelmente dezenas de milhares. E dezenas de milhares dos filisteus do outro lado daquele vale, com as lanças preparadas e a espada preparada, e o gigante gritando: mande um homem lutar comigo. E Davi diz: sou eu mesmo. Ele pega uma pedra. Veja bem, o Senhor não precisa de muita coisa. Alguns de vocês já gastaram muito dinheiro em várias coisas e não ajudou em nada. Ele precisou de uma pedra e de mais nada. Ele coloca a pedra naquela funda e começa a rodar. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Thank God there's victory in Jesus. My Savior, oh God, He saw me and He bought me. His redeeming love. He loved me. I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory. One more time. Well, victory in Jesus, my Savior forever. He saw me and He bought me. His redeeming love. He loved me. I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory. Continue sentado só mais um minuto. Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu senti, hein? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Davi saiu e pegou aquela espada gigante, porque a pedra bateu na cabeça do gigante.
E era um símbolo do que Jesus faria na cruz do Calvário com o diabo. E ele disse: quando Adão e Eva caíram, eu vou ferir, Jesus vai ferir a cabeça de Satanás. E ele cortou a cabeça do gigante e ficou em cima dele. Você não precisa desse gigante em cima de você. Você é quem tem que estar em cima dele. Glória a Deus. E talvez algumas pessoas aqui agora estejam enfrentando um gigante. E eu vou perguntar a você se isso está acontecendo, e você pela televisão também. Se coloque de pé, e eu prometo que não vou te envergonhar. E eu quero orar. Eu vou orar. Não, deixa eu dizer de outra maneira. Eu vou orar, e você não tem que ficar de pé. Você pode ficar aonde está. E eu vou orar. Quero que você ore comigo e creia de todo o coração que a vitória será sua e esse gigante vai cair. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Você que nos assiste, você tem tido um problema com as drogas, com o álcool, com a nicotina. E existem milhões de pessoas, sem exagero, estão batalhando com a nicotina ou com o álcool. Um irmão escreveu para a gente outro dia. Ele disse: sou salvo e cheio do Espírito por vários anos, mas por 18 anos eu batalhei contra o álcool e não conseguia parar. Mas ele disse: quando comecei a ouvir a mensagem da cruz, eu entreguei. Glória a Deus. E não sou mais preso pelo álcool. E quero que você saiba que seja qual for a sua prisão, Ele vai te libertar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Eu vou orar e quero que você ore comigo. E quero que você creia. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Me perdoe, por favor, e limpa-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso que sou vencedor em Jesus, que sou vencedor em Jesus. Ele é meu Salvador para sempre. E em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive e que Ele é vitorioso sobre o mundo e a carne e o diabo. E porque Ele vive, eu também viverei. E nesse momento o gigante caiu e eu estou livre. Eu estou livre. Em nome de Jesus, eu estou livre. Se coloque de pé, por favor. It was amazing